Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse novo Febrasgo Play, uma atualização científica online. E hoje a gente tem um tema: interrupção legal da gravidez nos casos de risco de vida materno. Aspectos clínicos, éticos e legais. Eu acho que é um assunto que a gente tem discutido bastante, um assunto às vezes difícil essa discussão, tem vários aspectos associados à discussão de um tema como esse, né? Desde questões técnicas, questões legais, questões éticas, questões de consciência, um assunto, mas na verdade um assunto que está na pauta da nossa sociedade, a gente trouxe para essa discussão aqui hoje, né? Eu tenho o prazer de estar aqui um amigo, o professor Rosíris, né, que é professor titular de reprodução humana da Universidade Federal do Paraná. Ele é gerente de ensino da IBSER, né, e ele é membro da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção da Gestação. Né? O professor Rosíris, né? Rosíris, que bom vê-lo aqui, tá? Obrigado por estar mais uma vez com a gente, né? A gente tem um grupo muito seleto e pessoas muito capacitadas para a gente discutir um tema tão importante como a interrupção da gestação prevista em lei. E eu convido para apresentar os nossos palestrantes e fazer a abertura desse evento. Obrigado, Rosíris. Obrigado, Agnaldo, por participar conosco dessa atividade. É um prazer muito grande a gente poder contar aqui com o presidente da Febrasgo, que com certeza dá ainda importância maior a essa Febrasgo, a esse Febrasgo Play. Boa noite a todos os nossos convidados, participantes, como professores desse Febrasgo Play. Cumprimento também todos os profissionais que estão nos assistindo. É um prazer muito grande a gente contar com vocês e discutir esse tema que, como o professor Aguinaldo já falou, ele é da maior importância e necessário, e nós, ginecologistas obstetras, nós temos e precisamos discutir esse tema e temos que, obviamente, agir dentro daquilo que a ética e a lei nos orienta. Eu vou, então, apresentar aqui, com muita satisfação, os nossos participantes dessa mesa de hoje. O tema, então, repetindo, é a interrupção legal da gravidez nos casos de risco de vida materno, aspectos clínicos, éticos e legais. E, para tanto, a Febrasgo organizou, então, com participantes da área médica, da ginecologia e obstetrícia e também da área do direito, a área jurídica, visto que se trata de um tema que necessário se faz a presença de profissionais dessas duas áreas. Então, nós temos a professora Rosiane Matar, que é professora titular do Departamento de Obstetrícia, Escola Paulista de Medicina, né? É IPM, né? De saudoso nome, né? Hoje Unifesp, né? E presidente da Comissão Nacional Especializada de Gestação de Alto Risco da Febrasgo. Lembro que a Febrasgo, né, professor Aguinaldo, tem várias comissões nacionais especializadas e hoje aqui nós temos representantes de duas comissões nacionais especializadas. E a professora Rosiane é presidente de uma delas. A professora Aline Veras Moraes Brilhante, que é professora adjunta da Universidade de Fortaleza e também membro de outra comissão nacional especializada de violência sexual e interrupção da gestação prevista em lei, da qual eu também participo com muita satisfação e, conforme o professor Aguinaldo também já comentou, esse é um tema tão atual, que dá tanta discussão e tem sido motivo, inclusive, de notícias de mídia, etc. E nós temos discutido isso profundamente com a professora Aline e os demais membros da Comissão Nacional Especializada, quando nós nos reunimos mensalmente ou até mais, às vezes. E, por fim, o doutor José Henrique Rodrigues Torres, que é juiz de direito de Campinas, São Paulo, e membro da Associação de Juízes para a Democracia e da FAJD, que é a Federação de Associações Juízes para a Democracia da América Latina e Caribe. E é possível, então, que muitos ginecologistas não o conheçam, o doutor Torres. Eu, felizmente, já o conheço há algumas décadas, não é, doutor Torres? Nós temos discutido, participado em inúmeras reuniões, já desde a década de 90, para discutir esse tema da interrupção prevista em lei do aborto legal.
e que o juiz Torres tem sido sempre uma pessoa da maior importância para nos orientar, para nos auxiliar, todos os ginecologistas obstetras, em tudo que nós temos dúvidas, e temos muitas, na área do direito. Então, cada profissional terá 10 minutos para apresentação, e eu passo imediatamente, então, a palavra para a professora Rosiane Matar, que abordará os aspectos assistenciais e as condições clínicas no risco de vida materna. Por favor, professora Rosiane. Só dar um ok, uma boa noite. Obrigado, viu, Rosiane? Obrigado, doutor Torres. Obrigado, Aline, né? O Rosírio já agradeci. Obrigado a gente estar aqui junto hoje, tá? Muito, muito obrigado. Obrigada a você, Aguinaldo, e a você, Rosíris, pela apresentação, né? Eu tenho um enorme prazer de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão importante. Só me digam se está compartilhando. Está compartilhando, estão vendo bem, tá? Tá tudo ok. Ok. Então, eu agradeço em meu nome e em nome da comissão que eu presido, que aqui estão os participantes, né? E a presença junto com vocês, né, grandes professores, para falar de um assunto tão importante que é a interrupção legal da gravidez nos casos de risco de vida materna, né? No Brasil, a lei permite a interrupção voluntária da gravidez em alguns casos, e um deles é quando a gravidez representa uma condição potencialmente ameaçadora à vida materna, né? Então, no artigo 128, está escrito que a legislação não pune aquele médico que realiza o aborto para salvar a vida de uma mulher. Bom, e por que existe essa lei, né? Por que existe esse artigo? Realmente é para evitar a morte materna, principalmente a morte materna de causa indireta, que é aquela que resulta de uma doença ou que existia previamente, ou que se desenvolve durante a gestação, mas que não é totalmente relacionada à gravidez, né? Segundo o painel de monitoramento de morte materna no Brasil, em 2021, a razão de morte materna foi 107 mortes a cada 100 mil nascimentos por ano, né? Antes da pandemia, essa razão de morte materna era cerca de 50 por 100 mil nascidos vivos, sendo que as causas indiretas são responsáveis por cerca de 25% de todas as mortes maternas e até 60% das mortes maternas tardias, que é aquela pessoa que fica numa UTI ou fica sendo cuidada e aquela vida vai se arrastando e morre depois de 42 dias, mas ainda no prazo de um ano, e muito pelas complicações das modificações gravídicas durante a gestação, né? Em grande parte do mundo, inclusive no Brasil, o progresso da medicina, das condições socioeconômicas, né, fez com que a morte materna, com exceção do momento da pandemia, viesse diminuindo. E isso é verdade para as mortes maternas diretas, mas proporcionalmente o mesmo não acontece com as mortes indiretas, isso nos países tanto desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento. Então, é muito importante a gente reconhecer o que é a gravidez de alto risco, que o Caldeiro Barcia, em 1973, já dizia que é aquela gravidez em que a mãe ou recém-nascido tem um risco maior de ser atingido, né, do que a população considerada de gestantes e recém-nascidos. Bom, então, o profissional de saúde ele tem que reconhecer aonde está o risco materno e o risco fetal. Para isso, existe uma tentativa de estratificar o risco na gravidez. Então, de identificar qual é a mulher que tem fatores médicos e outros fatores, né, que fazem com que ela tenha um risco aumentado de sofrer complicações ou mesmo morrer se ela estiver ou ficar grávida. Então, nós temos que educar os profissionais a avaliar os riscos em todos os momentos do espectro reprodutivo da mulher e aconselhar as mulheres que têm um risco maior sobre o desejo de engravidar, né? E também informar quais serão os riscos para a saúde materna e fetal
e como a gente pode eventualmente prevenir esses riscos. Mas, embora isso possa ser realizado, né, e o planejamento familiar, a contracepção, sejam extremamente importantes para reduzir a morte materna, o que a gente vê, né, é que as gestações não planejadas, ou até planejadas, né, por uma pessoa que tem risco e que deseja muito uma gravidez, mas as não planejadas correspondem a 40%, 45%. Assim, em casos em que aquela gravidez acontece, mas a paciente tem comorbidades que vão trazer um risco muito grande para ela, a possibilidade da interrupção dessa gestação deve ser lembrada como um direito que é previsto e garantido por lei, né? Então, como que a gente avalia risco? Como a gente faz isso, né? Bom, é muito difícil. Existem várias ferramentas na literatura, scores, algoritmos, né? Mas, na verdade, cada caso é um caso, né? E isso é muito difícil de estipular qual é a mulher que tem um risco muito grande de vida. Então, a gente tem lista de patologias já avaliadas em revisão sistemática, em que se dá um score de 1 a 5, mostrando que algumas doenças têm um risco muito grande, como as doenças cardíacas, a hipertensão pulmonar, o lúpus eritematoso sistêmico, as nefropatias em atividade, né? Quando a pessoa tem um diabetes tipo 1, tipo 2 já com um risco muito grande. E, além de considerar a doença, nós temos que considerar o tratamento da doença. Então, muitas vezes, pacientes que têm doenças neoplásicas ou transplante de órgãos que precisam de uma medicação ou de uma intervenção naquele momento. Então, quando a gente vai considerar o risco, né, de uma morte porque a pessoa tem a doença e está grávida, a gente tem que considerar o prognóstico da paciente com e sem aquela gravidez, e considerar o prognóstico com ou sem o tratamento que é necessário durante aquele período da gravidez. Quando a gente vê as interrupções previstas em lei que acontecem no Brasil, menos de 1% são devidas ao risco de morte materna, né? Mas cabe ao médico, né, oferecer a informação de forma imparcial sobre os riscos da manutenção da gravidez para aquela mulher, para aquele casal, para aquela família, para que eles possam decidir livremente se vão manter ou não a gestação. Então, na Escola Paulista, né, a gente tem um fluxograma sobre o atendimento a pacientes com alguma comorbidade que tem um alto risco. Então, uma vez que a paciente chegue num serviço de pré-natal, em que o obstetra e o clínico conversem sobre a gravidade da doença, nós tentamos avaliar qual é a consciência que aquela mulher ou aquele casal tem do risco da morbimortalidade daquela patologia durante aquela gravidez, né? Nós também questionamos aquele casal de qual seria a opinião deles em relação à situação da gravidez e à situação da doença. E a gente informa sobre uma eventual possibilidade de interrupção da gestação, se eles pensaram nisso ou não. Orientamos, explicamos tudo sobre o que é a interrupção legal da gravidez, o que é a doença, qual é o risco. E aí nós pedimos um tempo, né? Geralmente uma semana, às vezes um pouco antes, para eles pensarem e retornarem. Quando eles retornam, algumas vezes existe um perfil totalmente desfavorável à interrupção daquela mulher ou daquele casal. Neste caso, nós seguimos o pré-natal, né? Aqui na Escola Paulista de Medicina, tentando traçar um plano de cuidado que dê a melhor evolução para aquela mulher. Mas se nós notamos que há um perfil favorável à interrupção, nós agendamos uma reunião entre a obstetrícia e a clínica. Então, se é uma hipertensão pulmonar com a pneumo, se é uma cardiopatia com a cardio, etc., né?
nós apresentamos o caso e discutimos o caso para ver se realmente a interrupção vai ajudar a melhorar o prognóstico daquela paciente. Se a equipe for discordante de que isso vai realmente melhorar, nós esclarecemos o casal e seguimos o pré-natal. E se houver uma equipe achando que realmente a interrupção vai melhorar o prognóstico, vai salvar a vida daquela mulher, vai dar condições de vida para ela e ela desejar, nós pedimos a assinatura do termo de consentimento informado e agendamos esse procedimento, né? Aí nós, ao agendarmos, nós escolhemos o melhor momento e a melhor forma, né? Nós discutimos com a anestesia, fazemos uma consulta pré-anestésica, preparamos a equipe, porque é muito difícil quando se faz uma interrupção, principalmente num momento em que muitas vezes a mulher queria aquela gravidez, mas tem o risco dela morrer, e às vezes ela tem outros filhos, então é muito difícil que hajam opiniões discordantes quando ela é interna, né? Também nós pedimos o apoio de um profissional da psicologia para que dê um suporte a esse procedimento, e aí o procedimento é realizado, e sempre é importante que já antes e logo depois nós tenhamos uma alta responsável orientando uma contracepção adequada para que este casal se sinta seguro na evolução do tratamento dessa doença. E assim nós garantimos uma assistência melhor a essa mulher e diminuímos o risco da morte materna por uma doença, por uma gestação de alto risco. Acho que era isso que eu tinha a falar e fico à disposição. Muito obrigada. Vamos já imediatamente passar a palavra para a segunda apresentadora, que é a professora Aline Veras Moraes Brilhante, que abordará os aspectos assistenciais e de direitos sexuais e reprodutivos. Professora Aline, por favor. Aline, talvez você esteja no mudo, só checar isso, tá? Não tem som. Perfeito. Peço perdão. Né? Acontece quando a gente compartilha, a gente não visualiza o microfone. Peço desculpas. Bom, gostaria de agradecer o convite de participar nesse Febrasgo Play, discutindo um tema tão importante, né, que é a interrupção legal da gestação em caso de risco de vida materna. Eu, além de ser ginecologista, né, sou profissional da saúde pública, pesquisadora da área da saúde pública, docente de um programa de pós-graduação em saúde pública, né, e trabalho diretamente com essa questão da mortalidade materna. Né? Então, diante do número da mortalidade materna do Brasil, da razão de mortalidade materna extremamente elevada que nós temos no Brasil, é extremamente importante que a gente discuta o acesso ao direito legal, né, ao direito constituído legalmente da interrupção da gestação no caso de risco de vida materna. Né? Em 2020, nós tínhamos, como a Rosiane muito bem colocou, uma razão de mortalidade materna de 58 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos, né? Em 2021 a gente deu um salto, a gente mais do que dobrou, né? A gente praticamente dobrou, né? Por conta do Covid. Mas antes da pandemia do Covid, a gente tinha uma razão de mortalidade materna que vinha em queda, é verdade, é preciso se reconhecer, mas uma queda que diminuiu de velocidade. A gente teve uma tendência grande de velocidade entre os anos de 1990 e 2000, e depois a gente teve uma horizontalização da curva, como a gente pode ver nesse gráfico, certo? Então, nessa velocidade, a gente não vai atingir
o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que seria atingir uma mortalidade materna de 30 óbitos em cada 100 mil nascidos vivos no ano de 2030. Tá? Os objetivos do milênio a gente já não cumpriu, que a gente deveria ter atingido em 2015 35,8. Esse já era, a gente não cumpriu essa meta, né? E quem é essa mulher que morre, né? Quem é o perfil dessa mulher? A gente lembra que é particularmente uma mulher em idade, é mulher no MENAC, uma mulher jovem, entre 25 e 35 anos. Existe um recorte de cor muito importante que precisa ser trazida, principalmente aquela mulher negra, se nós considerarmos as mulheres pretas e pardas, né? Mas existe um percentual aí que, embora baixo, a sua mera presença nesses gráficos chamam a atenção e são alarmantes, né? 1% dos óbitos em 2019, né, 14 meninas, né, entre 10 e 14 anos, faleceram em decorrência de complicações da gravidez. E a gente tem que lembrar que essas meninas tinham acesso a um duplo excludente de licitude, né, em relação a um duplo permissivo legal no que se referiria à interrupção dessa gestação, já que, nesses casos, né, a violência é sempre considerada presumida, né? Como a Rosiane colocou muito bem, isso se torna ainda mais alarmante quando a gente vê que mais de 30% dessas causas de morte materna foram por causas obstétricas indiretas, muitas vezes condições que já existiam antes da gestação, pré-gestacional, né? E 65% por causas obstétricas diretas, muitas delas das quais também levam a situações de agravamento muito significativo que podem colocar essa mulher em risco de vida. Mas no caso em que a gente está discutindo aqui, o que mais chama a atenção são esses 30%. Né? A gente estima que cerca de 90% a 92% dessas mortes seriam evitáveis por uma série de condições. Tá? Dentro desses casos, né, considerando esses percentuais, considerando o percentual de ocorrência de prevalência de doenças crônicas sistêmicas graves, que configuram risco de morte materna, a gente tem apenas 1% dos abortos legais justificados por risco de morte da menina ou da mulher, levanta a questão de que, será que nós não estamos considerando a possibilidade dessa interrupção muito tardiamente, né? Será que nós não estamos esperando casos extremos para poder intervir, ou mesmo para oferecer e explicar para a mulher essa possibilidade, né? A possibilidade da interrupção? É óbvio, né, que não é apenas essa questão da interrupção oportuna da gestação, no caso de um risco de vida materno, né, que vai salvar a vida dessa mulher, que vai reduzir a quantidade de mortes evitáveis. A gente tem que, obviamente, a gente tem uma série de fatores associados à mortalidade, dificuldade de acesso ao pré-natal de qualidade, fragilidades importantes no planejamento familiar, em especial na mulher com risco reprodutivo, né? A Rosiane falou muito bem da importância de a gente fazer um bom planejamento familiar, né? A gente oferecer métodos contraceptivos, principalmente os LARCs, para essa mulher que tem uma condição crônica. Mas a gente tem falhado nesse processo. Se nós não tivéssemos falhando nisso, a gente não teria tanta recorrência de morbidade materna em causas obstétricas indiretas, que muitas vezes vão culminar em algum momento em óbito, né? A gente tem uma grande fragilidade nas redes de assistência à saúde, tudo isso dentro de um contexto de grandes desigualdades sociais, que se a gente não muda isso, a gente não reduz mortalidade materna. Isso é um fato. Mas também é um fato que a estratificação do risco obstétrico durante o pré-natal é um dos fatores determinantes para a redução da mortalidade materna. Essa estratificação de risco, feita continuamente durante o pré-natal, ela contribui para otimizar os recursos, né, na busca da equidade do cuidado, oferecendo mais para aquela mulher que precisa mais, e também possibilita a ação oportuna, que tanto pode ser uma intervenção, pode ser a entrada de uma determinada terapêutica,
como pode ser discutir com esta mulher a possibilidade de interrupção dessa gestação. Uma parte significativa dessas mulheres deseja essa gestação, mas cabe a essa mulher pesar o seu desejo com o risco que ela corre na gestação. Não, cabe a ela decidir com base nas informações adequadas. Nos cabe, como profissional, informar o risco. Embora não seja fácil fazer esse cálculo, com base na produção científica que existir sobre aquela condição específica, nos cabe informar para essa mulher os possíveis riscos. Né? Segundo um protocolo, né? Segundo o Departamento de Ações Programáticas do Ministério da Saúde, segundo o Manual de Gestação de Alto Risco publicado em 2022, né? Nos casos em que a gravidez acarreta um risco real, deve ser garantido à gestante o direito de decidir qual das opções é a melhor para si mesma. Isso é um fato. Eu acho que não existe nenhuma justificativa minimamente racional para a gente questionar, por exemplo, não operar uma mulher com uma laqueadura tubária, né? Esperar esta mulher ter uma hemorragia para poder operar, ou não antecipar a resolução de uma gestação no caso de uma síndrome HELP, né? Ou não informar para uma mulher que ela tem 70% de chance de ir a óbito se ela tiver uma hipertensão arterial pulmonar. Né? Então, assim, eu acho que não é minimamente racional discutir isso. Mas esse manual, ele traz também um ponto muito importante, que é a discussão sobre a situação de risco letal futuro. Né? E cabe ao médico oferecer todas as informações de forma imparcial para essa mulher, mesmo quando o risco é futuro, para que ela possa decidir livremente pela manutenção ou não da gravidez. Né? Isso permite à mulher o exercício do seu direito da autonomia. Lembrando que a autonomia, gente, ela não é incondicional. A autonomia em relação aos princípios da bioética, nós temos uma série de questões, nós temos diversos autores que discutem sobre quais os condicionantes ao exercício da autonomia, mas existem dois deles que são consensuais. Um deles é a liberdade, que se refere à independência, a independência de decisão, certo? A decisão de forma independente do controle de influências e diante do acesso a informações reais, a informações verdadeiras, a informações que esta pessoa tenha compreendido. A informação, quando ela não é passada de uma maneira compreensível, né, ela não permite a esta mulher o exercício pleno da sua autonomia. E o outro requisito, né, o outro condicionante é a capacidade de ação intencional. Não é à toa que o único momento, a única situação em que é dispensado o termo de consentimento esclarecido da mulher para uma interrupção de uma gestação em caso de risco de vida materna é aquele caso em que ela não tem condição de dar esse consentimento. Aquele caso extremo em que ela está inconsciente ou não tem condições de fornecer esse consentimento, tá? Mas a gente tem um papel importante de informar esse risco, de traduzir esse risco, para que se torne compreensível, para que a mulher possa tomar a sua decisão, né? Não vou trazer uma situação específica, vamos trazer números hipotéticos que me facilitem as contas, né? Então, assim, uma condição em que eu tenho um risco estimado de 1%, significaria que 1 em cada 100 mulheres poderia ir a óbito, né? 1.000 em cada 1.000. Uma condição como essa já aumentaria 17 vezes a chance em relação à população geral, considerando a razão de mortalidade materna de 2019 no Brasil. Se considerarmos a razão de mortalidade materna de 2019 nos Estados Unidos, esse risco seria 58 vezes maior. Se for uma condição com risco estimado de 5%, o risco em relação à população geral americana seria de 294 vezes maior. A pessoa precisa ter uma informação correta para que ela possa tomar a sua decisão. Lembro, a maioria das mulheres, uma parte significativa dessas mulheres vai desejar essa gestação.
mas é ela que tem que pesar, é ela que tem que decidir qual o risco que ela está disposta a correr. A gente tem sim, como a Rosiane colocou muito bem na apresentação dela, algumas condições, e está previsto, inclusive, em documento publicado pela Febrasgo, né, algumas condições em que sabidamente esse risco é extremamente aumentado. Mas existem outras condições, existem outras situações em que as condições se somam, as condições se agregam. E, nesse caso, é uma prerrogativa médica calcular esses riscos, identificar esses riscos e informar esses riscos para a mulher. Porque vão haver outras condições que não necessariamente estão naquela lista, mas que, somadas a outras e no contexto específico daquela mulher, podem majorar significativamente o risco de mortalidade. Quando a gente analisa os fatores limitantes do aborto terapêutico, porque a gente já viu aqui, existe prerrogativa legal. Existe uma prerrogativa em termos de saúde pública. Existe prerrogativa em termos de bioética. Então, por que a gente ainda está nesses 1%? Por que a gente atua tão tardiamente? A principal razão estimada é que existe uma interpretação muito literal e restritiva da lei por parte dos médicos, de muitos médicos, por uma parte significativa dos profissionais obstetras, que acreditam não ser criminoso o aborto apenas em casos extremos. Essa interpretação literal, ela pode ser extremamente problemática e pode submeter essa mulher a um risco que é desnecessário. Mas eu não vou me deter nesse ponto, porque eu tenho certeza que o Dr. Torres vai se aprofundar nessa questão e vai nos abrilhantar com a sua vasta experiência. E aqui eu encerro a minha apresentação, lembrando que a interrupção da gestação, no caso de risco de vida materno, ela precisa ser considerada e precisa ser informada para qualquer mulher que tenha um risco aumentado de morte por conta da sua condição somada à questão da gestação. Muito obrigado, professora Linde. Nós vamos, então, continuando com as apresentações, passar imediatamente a palavra ao terceiro palestrante, que é o Dr. José Henrique Rodrigues Torres, juiz de direito, que abordará os aspectos éticos e legais. Por favor, Dr. Torres. Bom, eu acho, Osíris, que o Torres talvez esteja com um problema no sinal, e talvez tenha caído, que ele está no Xingu, o Dr. Torres, tá? A gente pode aproveitar a Rosiane e a Aline até ele voltar a entrar aqui com a gente. Já tem algumas perguntas aqui da plateia. Não sei se você teve acesso. Deixa eu ver ainda não. Aqui. Eu vou passar para você. Posso fazer a primeira aqui? Faz lá, sim, claro. Fique à vontade. A primeira delas, do Osmar Colas, ele pergunta: qual seria o ponto de corte, porcentagem de risco e morte para a possibilidade da mulher decidir pela interrupção da gestação antes de chegar à gravidade maior? E o risco de piora do prognóstico em patologia grave, por exemplo, diabetes e risco de perda da visão ou piora do comprometimento renal. Nas discussões do caso, a opinião da paciente é levada em conta ou a solução chega pronta para que ela ainda tenha algum tipo de discussão? Essa questão do Osmar, você poderia comentar, Rosiane, a questão, como é que é levada essa questão, discussão com a mulher, com o casal a respeito dessas questões, como é que é essa questão de gravidade para essa definição? Eu acho que isso é muito ainda subjetivo, né? O Osmar está perguntando se existe uma porcentagem de risco. Acho que não, né? O que é conversado com o casal é a gravidade no sentido de risco de morte. Então, por exemplo, uma diabética que realmente não deveria engravidar, tem uma retinopatia, e ela pode piorar dessa retinopatia durante a gravidez, né? E levar uma cegueira, isso não é considerado como, até o momento, uma razão que determina a interrupção legal da gestação.
Então, eu acho que, assim, a opinião da paciente, sim, é levada em conta dentro de alguns limites na interpretação da lei, que ali diz que você pode fazer interrupção se houver risco de vida materno, né? Então, a cegueira, por exemplo, acho que a gente não considera como uma causa, embora a gente procure sempre orientar muito que algumas pacientes não deveriam engravidar. Então, por exemplo, se ela tem uma retinopatia proliferativa, ela não devia engravidar, né? Tá ótimo. Não sei se Você eu mostrou respondi. muito bem, eu acho que sim. Você mostrou muito bem, assim, a questão da interrupção da gravidez é um dos aspectos importantes de considerar em relação a essa mulher. Você mostrou a questão de um planejamento familiar adequado e efetivo logo depois, né? Tem todo um contexto para isso. Aline, você tem algum comentário sobre essa questão? Como é que é essa conversa com o casal, com a paciente para essa tomada de decisão? Uma decisão difícil? Sim, né? Particularmente nesse caso, ressaltando o que a Rosiane colocou, existem países em que existe a previsão da interrupção para manutenção da saúde da mulher. Não é o caso da nossa legislação, infelizmente, né? Mas, assim, existe realmente essa questão. Existem países em que, para manutenção da saúde daquela mulher, é ofertada essa possibilidade. No nosso caso, só é informado e só é considerado quando há risco de mortalidade. Mas, diante do risco de morte, o risco deve ser informado. Né? E existem condições que não necessariamente vão estar naquela lista, mas que naquela mulher que já tem condições que se somem, pode se tornar um risco de óbito. E aí, nesse caso, precisa ser explicado. Por exemplo, não é toda doença renal crônica em que ela vai ter um risco de óbito. Mas, dependendo da condição daquela mulher, somado-se outras condições, aquela doença renal crônica pode se tornar, pode culminar no risco de óbito materno. Tá? Então, isso precisa ser considerado. Não é todo caso de diabetes que vai majorar significativamente o risco de morte materna, mas alguns casos vão majorar. Né? Então, a mulher pode não ter uma retinopatia, mas essa mulher pode ter uma nefropatia com uma IRC crônica, já dialítica, juntada a diabetes pré-gestacional, juntadas a outras comorbidades, que aí você vai tendo um quadro bem mais complexo. Então, não é tão simples. A gente tem que lembrar do nosso papel clínico, o nosso papel como obstetra de individualizar cada caso, informar para essa família, para esse casal, né, diante da situação daquela mulher. Perfeito. Bom, professora Aline, o doutor Torres voltou aqui. Será que a gente tenta ver como é que está a conexão aí no Xingu? Podemos tentar com o doutor enquanto isso, a gente fazer duas observações, Aguinaldo. Tá. Aqui tenho no chat a participação do professor Robson Dias de Medeiros, que é o nosso presidente da Comissão Nacional. Ele enalteceu, por exemplo, a Aline, porque falou sobre o papel do obstetra na informação correta e adequada para o exercício da decisão da mulher. O que a Aline falou realmente é por demais importante. Quer dizer, todos nós, ginecologistas obstetras, temos a obrigação de informar a nossa cliente sobre os riscos que tem. E aí, realmente, a decisão não é fácil, mas deve ser decisão associada, né? O ginecologista junto com a mulher, sem que, obviamente, o ginecologista queira interferir na decisão da mulher. E da doutora Suzane May, ela pergunta, eu gostaria que você respondesse, uma mulher com doença psiquiátrica e risco de suicídio poderia ser candidata ao aborto por risco de vida materna? Você fez a pergunta para mim ou para a Aline? Para as duas. Então, na verdade, eu já vivi a experiência de ter paciente psiquiátrica com alto risco de suicídio e a postura do psiquiatra me deixava bem enlouquecida, porque ele dizia que o suicídio era um livre-arbítrio do paciente, né? E eu enlouquecida com ela com 5 meses de gestação. E nunca foi discutido e nunca presenciei uma discussão a respeito de considerar isso um risco de vida que levasse à interrupção legal da gestação, né?
eu acho que uma coisa que nós obstetras e nós médicos temos que lutar é que o clínico, né, ele esquece que a paciente, às vezes grave, vai chegar em casa, ter um relacionamento e engravidar. Então, que a paciente que tem hipertensão pulmonar, que tem nefropatia, que tem cardiopatia, se ele não falar também, não encaminhar para um método contraceptivo seguro, ela vai engravidar e a gente vai ficar numa situação difícil. Eu orientei uma tese uma vez de uma paciente, de uma aluna que estudava pacientes com câncer, e o que a gente viu é que a mulher que não tem filho, quando ela é engravida, mesmo que ela tenha um risco imenso de morrer, ela não interrompe a gestação. Agora, quando ela tem um filho pequeno para cuidar, em geral, ela opta por interromper. E existe essa questão, né? Existe essa preocupação com os filhos que ficam, né? Mas, independente disso, né, cabe uma escolha. Em relação especificamente à questão psiquiátrica, sinceramente, eu acho que a gente precisaria debater mais esse tema. Eu acho que esse é um tema que precisa ser discutido, que seria até interessante em outro momento, trazendo psiquiatras para a gente realmente discutir essa questão. De uma maneira geral, embora a saúde mental tenha sido progressivamente mais discutida e mais debatida nos últimos anos, mas, de uma maneira geral, a gente não dá à questão psiquiátrica ainda a importância que ela deveria, né? Fugindo um pouquinho do tema, mas só para não deixar de pontuar, né? Então, um exemplo é a gente não costuma fazer investigação de maneira geral, né, na maioria dos serviços, do risco de uma depressão pós-parto, embora existam protocolos bem estabelecidos para essa investigação, né? Então, a gente acaba ainda, infelizmente, negligenciando esse ponto. E a questão psiquiátrica é uma questão séria. Não vai ser todos os casos, mas existem alguns casos que vão ter uma gravidade bem mais severa, né? Então, acho que caberia, sim, um debate sobre isso. Lembrando, gente, que para a interrupção legal da gestação em caso de risco de vida materno, a gente precisa não apenas da anuência do obstetra, mas de mais um ou dois profissionais. Então, o clínico daquela mulher ou o psiquiatra daquela mulher tem que estar junto, tem que avaliar esse risco junto. Então, num caso como esse, o psiquiatra também deveria entrar, como em todos os casos, né? Porque, idealmente, a gente precisa da assinatura de 2 ou 3 profissionais. E, idealmente, um especialista naquela condição que possa realmente considerar de uma forma mais palpável qual é aquele risco em relação àquela mulher diante daquela questão. Perfeito. Obrigado, Aline. Só interromper um pouquinho você, só para ver a questão do Dr. Torres. Eu ouvi agora. Problema de sinal. Mas ele está entrando. Apareceu de novo. Doutor Torres, estamos aqui para ouvi-lo, tá? Muito obrigado de estar aqui com a gente, tá? A gente entende o seu esforço aí de estar com a gente no Xingu e vamos ver se o sinal nos permite aproveitar um pouco dos seus conhecimentos. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Obrigado. O som está um pouco baixo. Nós não conseguimos escutá-lo. Bom, Caio, gente, uma outra pergunta que teve aqui, é difícil, né, essa questão do sinal, essas tecnologias não são fáceis. Imagina, para a gente aqui já é difícil, imagina no Xingu. No Xingu. Mas o que vocês mostraram muito bem é a complexidade de tudo isso, né? O que envolve, né? A gente falou de casal, não só mulher, idade gestacional, questões psiquiátricas às vezes são negligenciadas. Uma pergunta que teve aqui em relação à idade gestacional, do ponto de vista de interrupção da gestação prevista em lei para risco de vida materno, né? Existe algum limite para essa questão? Não existe. Desculpa, não sei se era para mim, mas... Por favor. Não existe. Eu acho que no momento em que se identifica o risco, eu acho que existem condições diferentes, né? Às vezes uma leucemia linfóide aguda, que se não for tratada imediatamente, mesmo em idades gestacionais mais adiantadas, então, não existe esse limite, não deveria existir, né? É que, na verdade, eu acho que quanto mais idade gestacional, mais difícil é a interrupção e mais vezes se tenta, né,
eventualmente chegar no momento de possibilidade de sobrevida do concepto fora do útero materno e, ao mesmo tempo, antecipando o parto, a criança ficaria no berçário e daria condições de vida, mas limite assim não tem mesmo. Perfeito. Doutor Torres, vamos sentar? Só o som que não está legal. Vamos ver? Está no mudo. Não, está aberto. Agora está perfeito, Agora tá bom? sim. Obrigado, viu? Tá bem? Está aberto? Estão me vendo? Tá bem, estamos vendo, tá? É muito bom vê-lo, mas se a internet estiver ruim, se você quiser, não sei se isso é possível, estou falando uma questão técnica aqui, mas se só falar, não sei como é que vai ser, tá? Mas só para melhorar a sua conexão. Vou tentar rapidamente, vou encurtar a apresentação para ganhar tempo, mas vamos lá. Vamos ser rápido, desculpe-me por esse troço tão rápido, mas eu queria lembrar que o Ministério da Saúde recentemente fez uma afirmação que merece ser lembrada agora. Segundo o Ministério da Saúde, uma infelizmente, a conexão está muito ruim, a gente não vai conseguir. Bom, Rosíris, algum comentário aí sobre essas questões? Eu acho que foram levantados pontos realmente muito importantes, né? Pela Rosiane e pela Aline, e que devem fazer a todos nós, médicos, ginecologistas, obstetras, repensarmos as nossas atitudes, né? Eu acho que a gente não pode se basear nas questões que mexem com a ciência apenas ideologicamente e ou religiosamente. Nós temos que contar à nossa clientela o que existe no direito, o que existe de lei. O direito ele prevê a interrupção da gravidez em qualquer período, como a Rosiane já falou, havendo risco para a mulher, no caso, nessa nossa mesa, de morte, não, a limite gestacional não é o limite para a interrupção da gravidez. O que interessa aqui muito mais é realmente a vida da mulher, né? Obviamente, o médico conversando com a mulher e acertando com ela o que é melhor para ela, o que ela quer fazer. Então, isso ficou bastante claro. E algo que a Aline também falou é que nós, médicos, precisamos nos conscientizar mais do que diz a lei. Se existem uma ou duas meninas que morrem por causa de gravidez, isso realmente é bastante sério, bastante sério. E as meninas não deveriam estar engravidando nessa faixa etária. Até 14 anos é uma idade muito boa para estudar e para brincar, mas não para engravidar. Nós temos que identificar as mulheres de risco e realmente há uma falha de todos nós no Brasil nessa identificação, nessa prevenção. Infelizmente, nós ainda não temos totalmente estabelecido, em especial no SUS, a utilização de todos os métodos contraceptivos de longa duração. Nós temos o DIU, mas deveria ter em todos os locais, não só o DIU de cobre, mas o DIU com hormônio, como também o implante, que são métodos de altíssima eficácia, bastante seguros e que são têm muito mais economia do que um risco de uma gravidez para essas mulheres. Sem contar também aquelas mulheres com mais idade que muitas vezes engravidam sem desejar. Então, eu acho que as observações que foram feitas aqui foram realmente muito boas. E eu quero parabenizar de novo a Agnaldo da Febrasgo por nos permitir, né, trazer esses profissionais para aqui virem relatar a sua experiência, e a experiência tanto da Rosiane quanto da Aline é muito grande, né? E isso, então, é importantíssimo que a Febrasgo faz e divulga. Obrigado, Rosíris. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos, 9 minutinhos, na verdade. A proposta é ficar até as 21 horas. Tem uma outra pergunta aqui. Uma pena o doutor Torres não estar aqui com a gente por essa questão legal, mas, assim, no caso da equipe de saúde, a questão da objeção de consciência, se negar a uma interrupção, um pedido de interrupção da gestação por risco de vida, e ela vem a falecer, como é que é isso? É só um consentimento? São equipes já preparadas para isso? Como é que funciona? Você, Rosiane, você tem um serviço absolutamente estruturado, né? E que deve ser assim, né? Para conseguir acolher e resolver o problema dessas mulheres com a celeridade e o acompanhamento não só médico, mas psicológico, toda a estrutura que precisa para isso. Mas como é que funciona isso no sistema de saúde? Existem centros de referência? Como é que é?
Em geral, essa paciente já vai estar num centro terciário, né, Aguinaldo? E aí eu acho que, lógico que dentro, por exemplo, do meu serviço, existem colegas que, por uma razão de foro íntimo, não fazem procedimentos que determinam interrupção da gravidez em situação nenhuma. Mas aí cabe ao chefe do departamento ou que exista alguém que faça, né? E esse alguém é alguém que entende que está ali, né, para realmente prestar um serviço de salvar a vida daquela mulher, né? Então, eu acho que se houver, por foro íntimo, alguém que não queira fazer, a outra pessoa deve fazer. Mas digamos que não aconteça e a paciente morra, eu acho que eu nunca vi acontecer nada. Eu nunca vi nenhum processo, nenhum assim algo contra o médico que não fez. Pelo menos até hoje eu nunca vi isso. E não sei se legalmente existe. Acho que aí talvez o doutor Torres seja muito importante para falar isso. Está visível agora lá o Torres, né? Será que haveria uma culpabilidade do médico que não fez isso? Eu, sinceramente, desconheço isso. Mas eu acho que, geralmente, essa paciente vai estar num serviço terciário, onde vai ser discutido o caso e, geralmente, havendo a indicação, alguém deve fazer. Na verdade, se eu não me engano, certo? Eu vou realmente aguardar o professor Torres dizer, mas se eu não me engano, existe sim uma previsão legal, caso seja uma medida que possa salvar a vida dessa mulher e não seja executada. Acho que existe sim essa questão. Mas voltando a essa questão mas da aí, Aline, desculpa, aí, em relação entre existir e ser aplicado, eu sei que existe uma diferença gigantesca. Mas que existe. E também vai existir para quem, né? Para o obstetra, para o clínico, para... objeção de consciência só cabe para o obstetra, né? Não cabe objeção de consciência para a equipe de enfermagem, não cabe objeção de consciência para o porteiro, não cabe objeção de consciência para o anestesista, não cabe objeção de consciência para quem não foi executar o procedimento. E nem para a instituição, né? E nem para a instituição. É uma prerrogativa do obstetra. A instituição é obrigada a resolver. Se essa ação majora o risco dessa mulher, né, a instituição também incorre em responsabilização a respeito disso. O que acontece é que, infelizmente, os nossos mecanismos legais de controle dessas questões, eles ainda não estão tão maduros. Né? E aí, entre a execução das questões legais, entre a existência das questões legais e a sua execução, existe um abismo gigantesco. Aline, como nós temos apenas mais 6 minutos, não é, Aguinaldo? Vou ver o doutor Torres. Vai corresponder Torres consegue, com né? certeza. Tentar, doutor Torres. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, por favor. Bem, então eu fico aqui devendo para vocês vamos marcar uma outra oportunidade, né? Para eu poder fazer toda a minha explanação. Mas então eu vou aproveitar esses minutinhos apenas para dar uma resposta a essa indagação. Existe um dispositivo penal que trata da omissão relevante. Quando alguém se omite diante da possibilidade de um resultado, e ela tem a possibilidade de evitar o resultado, morte, por exemplo, da gestante, e tem o dever jurídico de evitar a morte, ou seja, ela podia evitar e devia evitar, e ela não evita, ela pratica uma omissão relevante como se ela tivesse matado. Portanto, é possível, sim, em tese, que, se não for feito o procedimento e a gestante morrer, é possível, em tese, sim, que o médico, obstetra, ou, enfim, as pessoas que estavam cuidando dela, respondam por homicídio, por omissão. Isso, sim, é perfeitamente possível. Se isso vai acontecer ou não, se haverá investigação ou não, é outro problema. Mas é perfeitamente possível, e basta que haja uma notícia desse fato à polícia, haja uma investigação que pode acontecer sim. E nós estamos falando de abortamento necessário, nós estamos falando de abortamento não só com a morte in extremis, não é? Aquela morte imediata, de um perigo imediato, de um perigo atual que gera um risco iminente, mas estamos falando também de salvar a vida da gestante no sentido de um perigo futuro. Então, toda essa possibilidade e risco futuro também tem que ser
tem que ser garantido à mulher que ela não corra esse risco. Perfeito. Aliás, essa é uma questão que já foi resolvida desde 1940. Eu não sei por que a gente volta nessa discussão e volta nessa discussão mais uma vez. Desde 1940, um grande jurista brasileiro chamado Nelson Gria, que, aliás, é bastante tradicionalista, bastante conservador, ele já disse perfeitamente que o abortamento necessário pode ser terapêutico e profilático. Não nos esqueçamos disso. Terapêutico, quando há uma iminência da morte. E profilático, quando a morte é uma possibilidade futura. Então, nessas duas hipóteses, cabe o abortamento necessário, sim. E esse dispositivo tem que ser ampliado cada vez mais para proteger a vida da mulher. Doutor Torres, eu posso lhe pedir para comentar alguma coisa sobre o que diz o direito a respeito da idade gestacional e uma possível interrupção. Por favor. Em relação ao abortamento, nada. O conceito jurídico-penal de abortamento é a interrupção do processo gestacional com occisão fetal, com a morte do feto. Interrupção da gestação acontece, inclusive, com a cesárea, não é, doutores? Não é aborto. Aborto é a interrupção com a morte do feto. E isso pode acontecer em qualquer momento da gestação, até o início do parto. O único marco jurídico é o início do parto. Então, até o início do parto, interrompeu a gestação causando morte intrauterina, é abortamento. E ingressa nessas hipóteses legais, né? Nas duas hipóteses legais que nós temos, duas hipóteses de aborto legal. Vou repetir, duas hipóteses de aborto legal, aborto lícito, aborto não criminoso, que é para salvar a vida da gestante, aborto necessário, e aborto sentimental, quando a gravidez resulta de qualquer crime contra a dignidade sexual. Nesses casos, a mulher tem o direito à interrupção da gestação, mesmo com a occisão fetal, ou seja, tem o direito ao abortamento. E é dever do Estado, dever dos médicos, dos seus cuidadores, garantirem que ela tenha esse aborto de forma absolutamente segura. Muito bom. Aproveitamos, pena que não aproveitamos mais do jeito que a gente gostaria, viu, doutor Torres? Mas muito obrigado por esses esclarecimentos. Rosílio, eu acho que a gente está na hora de terminar, né? Queria convidar... Pode concluir. Eu quero agradecer todo mundo para que você faça as considerações finais ao final dessa nossa live, tá? Mas queria muito agradecer o doutor Torres pelo esforço de estar com a gente, a professora Rosiane Matar, tudo que você tem feito aí pela Febrasgo, tá? A Aline e por você, tá, Rosílio? Eu acho que vocês estão na CNE com todo o grupo, né? Um grupo muito envolvido, né? Que tem discutido muito um tema difícil, mais uma vez, questões absolutamente, às vezes, difíceis de serem polêmicas, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir mais isso. Quero agradecê-los muito, tá? Obrigado. Por favor, Rosílio, faça as considerações finais. Obrigado, Torres. Obrigado, Aguinaldo. Eu quero agradecer também e agradeço à Febrasgo, a nossa comissão, por nos ter indicado a participar desse Febrasgo Play. Como coordenador, eu tive um prazer muito grande em escutar os nossos profissionais, tanto a Rosiane quanto a Aline, e o doutor Torres também, que eu já escuto há muitos anos, e quando ele fala, a gente sempre aprende muita coisa. Então, eu acho que é fundamental que nós, médicos, saibamos exatamente o que diz a lei e os direitos que as mulheres e os casais têm, a questão da sua sexualidade, da sua reprodução. É bem sabido que os direitos sexuais e reprodutivos não têm sido respeitados em nosso país. Quer eu goste ou não goste, existem esses direitos bem estabelecidos e a gente tem que, pelo menos, informar exatamente as pessoas qual é o seu direito e, a partir daí, fazer valer, então, o que a lei nos diz. Agradeço imensamente a presença de todos, as duas ginecologistas, professoras, ao nosso querido juiz Torres, e espero que a gente possa, num momento breve, né, Aguinaldo, continuar com a discussão a respeito da interrupção da gravidez, que tem sido motivo de notícia nacional frequentemente, e que a gente tem que, como médico, uma responsabilidade muito grande de discutir abertamente esse tema.
Muito obrigado e boa noite a todos. Nós vamos fazer isso, tá, gente? Fazer algo presencial para a gente poder discutir mais esse tema. E convido a todos vocês para as próximas Febrasgo Play, né? A gente está aí junto, né? Esses temas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico, mas do que tem se falado na nossa sociedade. Muito obrigado. Mais uma vez, Rosiane, professor Torres, Aline e Rosíris. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Marque o presencial que estaremos aí. Desculpe. Boa estadia no Xingu aí, viu? Tchau, tchau. Obrigado.